O Ministério da Saúde relança o Mais Médicos com foco nas regiões mais carentes do Brasil e pretende mais do que dobrar o número de profissionais contratados pelo programa. João Pedro Melo. O governo federal relançou o programa Mais Médicos para o Brasil, com a ideia de ampliar o acesso ao atendimento no país, principalmente nas regiões remotas e de extrema pobreza. Nesse novo formato, há ampliação do programa para enfermeiros, assistentes sociais e cirurgiões dentistas. Ao comentar o relançamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que existe uma dificuldade para a contratação de médicos para as áreas remotas e que a ideia da política proposta com o programa é de resolver essa situação. Porque só sabe o que faz de falta um médico numa cidade, um prefeito que às vezes quer contratar, às vezes paga um salário até mais alto do que ele poderia pagar e ainda assim não encontra um médico. O médico que quiser aderir ao programa terá contrato de 4 anos que poderá ser prorrogado por mais 4. O valor das bolsas será de R$13 mil, além de auxílio moradia. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o governo vai bancar as primeiras 5 mil contratações. O custo das outras 10 mil vagas será arcado, em parte, pelas prefeituras. Serão 5 mil vagas para médicos no primeiro semestre e mais 10 mil vagas no segundo semestre de 2023. Essas vagas contam com a contrapartida dos municípios brasileiros, as 10 mil vagas. O Brasil tem hoje 562 mil médicos, uma média de 2,6 para cada 1.000 habitantes, número próximo ou igual ao de Estados Unidos, Canadá e Japão. O problema é a distribuição. A maioria atende em grandes cidades. Por exemplo, no Sudeste, a média por 1.000 habitantes é de 3,39. É complicado falar isso, né? Quase 3 médicos e meio, mas 3,39 médicos para cada 1.000 habitantes. No Nordeste, 1.000? Para cada 1.000. Tá. Não são 100 mil, tá, cada 1.000. É diferente a estatística, entendi. Isso. No Nordeste, 1,93. Não são nem 2 médicos para cada 1.000 habitantes. E na região norte do país, que é a pior cobertura, né? 1,45 médico para cada 1.000 habitantes. Isso no recorte por regiões do país, que mostra essa concentração. Tem um outro recorte também desse mesmo estudo de demografia, dessa distribuição de médicos, mais da metade presente só nas capitais. Quase 60% presente nas 27 capitais. E aí, quando você considera, né, interior do Amazonas, interior de Roraima, interior do Acre, imagina municípios sem médico. Você tem postos ali a serem ocupados e não consegue atrair esses médicos para trabalharem nessas regiões. A ministra trouxe esse número, Sheila. Ela disse que há 4 mil equipes de saúde sem médicos, atuando em regiões vulneráveis do Brasil, incluindo o território indígena Yanomami. Né? Então, a expectativa é preencher essa carência de médicos, especialmente nas áreas mais carentes, onde não há interesse por parte dos médicos que preferem atuar em regiões mais desenvolvidas, em regiões mais centrais. Bom, tomara que haja de fato esse estímulo, né? Porque tem o estímulo salarial, acima de R$12.800, estava vendo em alguns casos, né? 13 mil é o valor médio aí das bolsas, né? Mas tem o auxílio moradia também que ajuda, então tomara que desperte mesmo o interesse dessas pessoas, desses médicos a irem trabalhar nesses locais, né? Agora o que responde à dificuldade em se colocar esses médicos para trabalhar nessas regiões? É a dificuldade que as pessoas passam no dia a dia. Tem que desenvolver melhor essas regiões, tem que dar estrutura para que as pessoas vivam, porque aí o médico vai para lá e não tem estrutura para trabalhar. Por quê? É só um retrato daquela comunidade, né? Como a gente tem lugar pobre no Brasil. É impressionante. A gente que está nos centros, maiores centros, Band News FM está presente em diversas capitais. É uma realidade muito diferente de rincões, de cidades pequenas que estão isoladas. Então, é só um retrato do que essas comunidades passam, né? Agora, um ponto muito importante que foi corrigido nessa nova apresentação do Mais Médicos é, primeiro, a contratação de brasileiros, isso é ótimo, priorizar, né? Os Priorizar brasileiros. os brasileiros. E segundo, o problema dessa primeira edição dos Mais Médicos não eram os médicos cubanos. Era a forma de contratação desses médicos cubanos. Eles não passavam por discriminação dos pacientes aqui no Brasil. Aliás, eles eram ótimos e muito elogiados. O problema era repassar o dinheiro desses médicos primeiro para o governo cubano, para que depois o governo cubano pagasse esses profissionais e pagava muito menos. Era isso que a gente sabia. Feita essa correção,
A impressão que a gente tem é de que esse programa tem tudo para dar certo e para melhorar a saúde de quem mais precisa. Agora você tocou num ponto super importante, né? A gente está falando de uma mão de obra, é uma mão de obra qualificada, mas que também precisa de recursos para trabalhar. Eu vi isso muito de perto, na minha própria família, médicos que foram trabalhar, por exemplo, em comunidade indígena, em áreas indígenas no Mato Grosso do Sul. E aí, quando você chega lá, você não tem uma luva. Você paga do próprio bolso para fazer atendimento com luvas. Você chega lá como um especialista, por exemplo, em psiquiatria, em cirurgia, e na verdade o que você vai atender é criança desnutrida, com verme. E você precisa ter medicamento para isso. E aí quantas e quantas vezes, sei lá, minha irmã pagou do bolso, né, para atender esses pacientes. É médico, você vai se furtar a fazer esse atendimento? Não, veja bem, a minha especialidade é tal. Não, você faz o atendimento básico de saúde no final das contas e muitas vezes colocando dinheiro do próprio bolso. Isso também acaba assustando esses profissionais médicos, a ausência de recursos para conseguir trabalhar nessas áreas.